Era um jornal que dava opinião sobre os problemas, fundamentalmente, de Alagoas. E se concentrava muito nas questões dos portuários, ferroviários e movimento de moradores. Ele deixou marcas da convivência, né? Muito boas. Considero uma lástima, ou mais do que isso, a perda de uma pessoa como o Jaime Miranda. Olha, me vem à memória daquele sorriso dele. Sempre de uma pessoa bem-humorada, uma pessoa assim muito positiva. É uma saudade que a gente tem, porque era um cara assim, realmente um cara sério, mas um cara sempre fraterno, né? Um cara sempre fraterno. É isso aí. Só a saudade dele, né? Só isso. Primeira vez que eu estive com o Jaime Miranda, eu estava dirigindo o partido em Sergipe. E convite do Oswaldo Pacheco, que naquela época era o secretário do partido na Bahia, e naquela sede, naquela fogo de organizações camponesas, ligas camponesas, essa coisa toda, o Oswaldo queria ouvir algumas pessoas que estavam envolvidas naquele trabalho e me convidou para a gente ir a Maceió. E foi a primeira vez que eu estive com o Jaime, por sinal, no jornal que ele dirigia, A Voz do Povo, me parece que era A Voz do Povo. Eu morava no mesmo terreno e eram duas casas. Eu morava na casa da frente e na casa dos fundos era a casa onde se reunia a comissão executiva do Comitê Central do PCB, né? Então eu conheci como membro do PCB, da executiva, indo lá nas reuniões. Logo no início as reuniões eram mensais, né? Depois havia um espaço maior. Mas teve meses até de ter 2 reuniões no mesmo mês. O que me chamou a atenção no primeiro contato? Eu achei uma pessoa simples. A partir daí, por 4 anos seguidos, eu passei a ter um contato mais a miúdo com o Jaime. A primeira grande coisa que ele me fez, disse, olha, você precisa conhecer o que se passa no mundo. Aí me deu a Declaração dos Partidos Comunista e Operário de 1957. Eu disse, aquilo descortinou, abriu um horizonte. Eu disse, olha, tem que estudar. Aí ele disse, não, você precisa conhecer também a história do Brasil, você precisa conhecer economia. Aí fui no dia a dia, ver a primeira grande lição. Não dá para ser um comunista, não dá para ser uma pessoa que pensa no futuro se não conhece a realidade que está vivendo, não conhece o mundo. Aquelas reuniões que a gente fazia já no final dos anos 50, né, o 5º Congresso em 60, né, que talvez ele já aparecesse por ali. De qualquer forma, o que eu me lembro é que, na minha memória, de uma hora para outra, o Jaime está por ali, viu? Deve ter sido a essa altura, né, que eu conheci. Eu conheci quando ele frequentava muito a Voz, a Folha do Povo, que era a Hora do Povo, lá em Recife, a Hora, não era a Hora do Povo, a Hora, e que era sucessora da Folha do Povo, né? Então foi aí que eu comecei a conhecer
o Jaime Miranda. Ia lá, depois a gente fazia bater papo, conversava sobre política, né? Esse primeiro contato decorreu de um fato, é que o partido tinha escolas clandestinas em várias das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e tínhamos também uma escola de formação de dirigentes comunistas em Recife. E eu fui designado para organizar essa escola em Recife e dar aulas no que chamavam de curso Stalin. Aí apareceu como um dos alunos, não é, vindo de Alagoas, o Jaime Miranda. Mas eu já percebi algumas coisas do Jaime. A seriedade no estudo, a cordialidade dele, a atenção e o seu relacionamento com os outros companheiros, né? E aí eu fiquei sabendo da sua posição já como dirigente comunista em Alagoas. Um companheiro muito solidário, muito humano, né? E nós acabamos nos estabelecendo entre nós uma relação mais do que amigos, né? Mais do que companheiros, eram amigos, né? Ele era uma pessoa muito tolerante, né? Nós vivíamos numa situação em que havia descontentamento em todos os cantos do partido, né? A começar da própria executiva, o descontentamento era um grande nos dirigentes da executiva, mas ele era uma pessoa que sabia conduzir, se comportar dentro dessa avalanche de críticas e desabafos, etc., que quando se é derrotado, isso é comum. Era um homem que tinha uma grande experiência, não é? Uma experiência de luta política em Alagoas muito viva, que o levava, inclusive, a ser uma figura exponencial em Alagoas, inclusive como jornalista, como publicista. E ele tinha experiência política, isso é que era muito importante. E isso é que levou, quer dizer, Jaime Miranda, como outros companheiros, a chegarmos a uma linha política que realmente era a correta. Ou seja, não adianta nada partir para a luta armada sem o povo, não adianta nada ir para atentados terroristas. O que nós temos que fazer é aquilo que a nossa vida nos ensina, é o trabalho no meio da população, mobilizar e conseguirmos aglutinar uma frente ampla contra a ditadura. O Jaime foi um dos incentivadores para a formação do Sindicato Rural com assistência do partido. E o Jaime foi candidato, se eu não estou enganado, em 60, candidato a deputado estadual. Foi mais votado na capital, mas nós não tínhamos base no interior. Por isso que ele ficou, se eu não estou enganado, na primeira ou segunda suplência, não chegando a assumir. Os outros estados que não tinham essa presença, né, tão forte, né, nas reuniões do Comitê Central, não era presença forte pelo número, etc., pelo que o Estado representava, né? Assim, os companheiros desses outros estados, eles traziam para reuniões, não é? Via de regra, tinha muitas exceções, naturalmente, né? Ele trazia, não é, análise em que enfocava também como a base do partido estava pensando. A reorganização do partido nessa clandestinidade foi extremamente difícil. E desempenhava funções como se fosse um veterano na tarefa, e não era, mas se dedicava muito. Perto das 5, eu estava na crise, eu não me lembro bem como é que era. Eu sei que eu estava lendo, chamei a atenção do Jaime, disse, Jaime, isso aqui vê isso aqui. Aí mostrei algumas citações dos jornais da época, está acontecendo isso. Eu acho que está havendo algum problema nessa coisa aí. Eu acho que foi na morte do Costa e Silva, tentar o golpe, uma época daí. Ele ficou preocupado, ele disse, vem cá, chama o Dias aqui, fala isso por dia, né?
Ele preocupava, faz por dia. Aí chamou o Dias, vem cá, olha. Aí ele me chamava, Renato tá com uma visão aí, meio preocupado com esse negócio aí. Aí eu repliquei e tal. Ele disse, eu percebi isso, que você estava preocupado, e por isso que eu te chamei o Dias para ouvir, que o Dias é o nosso secretário de organização e tal, e o Dias também referendou, realmente, e em seguida ele chamou e disse, pô, rapaz, você está você tá muito ligado nessas coisas, né? Pois é, nas entrelinhas, isso é bom estar sempre ligado, porque isso aí pode dar ter problemas políticos de agravar essa questão da ditadura aí. Quem vos fala é o vosso chefe supremo de direito e de fato, e que não abrirá a mão dessa honrosa prerrogativa. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O interesse maior naquela época era de nós fazermos um trabalho de reavivar o partido que tinha sofrido uma grande crise em 1951, com a queda das organizações do partido que era ligado com o setor militar. O partido foi completamente defasado naquela região e nós tínhamos interesse de levantar. O Oswaldo na Bahia, eu em Sergipe e o Jaime Miranda no estado de Alagoas. Foi um trabalho mais ou menos, a partir disso foi que o partido veio se reanimando e depois tomou um pouco mais de impulso. A nossa orientação é que prevaleceu. Demorou, mas acabou sendo a linha vitoriosa. E isso se deve a companheiros com experiência política, com vivência, sensatos e com paciência, como Jaime Miranda, não é? Que teve um papel notável nesse período. Noutra oportunidade, eu já estava aqui no Rio de Janeiro, o Jaime foi preso em Maceió. Mas nós tínhamos a preocupação de que os usineiros talvez quisessem aproveitar esse fato de estar preso e dar sumiço, como dava sumiço em outros presos lá na cidade. Então nós organizamos aqui uma iniciativa para ver se nós tirávamos lá a cadeia. E me deram essa missão e eu fui para Maceió, eu e minha irmã, dentro de um carro velho, um Primo 51, e chegamos até lá e só não fizemos essa ação porque à noite foi noticiado pelo jornal, que era o jornal daquela época, era... Repórter Esso. É? O Repórter Esso. Repórter Esso informava de que ele tinha ganho o habeas corpus e já não havia mais necessidade daquela ação. E o IPM da linguiça foi o seguinte, ia ter uma luta do Éder Joffre, num sábado à noite, né? E o Marighella era assim o que mais frequentava lá a nossa casa. Mas ele falou assim, poxa, tem outros que vão querer ir. Então ele ficava me dando os nomes, chame o Jaime Miranda, chame o Geraldo, sabe? Então eu ia lá, chamava e vinha. Aí ia lá, chamava e vinha outro, sabe? E de repente, praticamente só ficou nesse dia, à noite, dormindo lá na Casa dos Fundos. Eu acho que era só o Dias, o Prestes e o Granja, que não estava gostando nada daquilo. Ele achava que aquilo estava bagunçando com o esquema de segurança. Mas era à noite, as casas, ninguém estava vendo, sabe? Então era só para ir ver o jogo, né? E meu pai fez assim uma linguiça assada na cachaça, acho que é uma coisa de mineiro, né? Então, e comprou umas cervejas para eles tomarem, uma forma de agradar, né? No dia seguinte, teve a maior comissão de ética do Granja, né? Aí queria apurar responsabilidades naquilo. Uma coisa só não foi à frente, que aí meu pai ameaçou largar tudo e não ficar mais dando aquela cobertura, né? Então, aí o Marighella apelidou o IPM da linguiça, né? Quase sempre os nossos encontros eram muito divertidos, né? Eram muito divertidos, porque ele como ele é alagoano, né? Então, ele era alagoano, então ele falava muito do tal de sururu, né? O sururu que era bom para isso, bom para aquilo, né? E uma caninha de vez em quando, né? Sempre aquelas boas conversas que eu tive com ele. Viu? As conversas que eu digo é assim, não é? Era também as intervenções que ele fazia nas reuniões de comitê e tal, né? Viu?
Eram intervenções que fugiam bem aqueles estereótipos que, não é, que você falava da classe operária e tal, não sei o quê, não é? Primeira vez que nós viemos aqui no Rio de Janeiro, de Pernambuco, a delegação pernambucana, uma das primeiras vezes, aí teve uma das vezes que nós viemos aqui pós-58. Pois não, já em 58. Em 58. Aí veio eu, Joaci, o pessoal dos comunistas de Pernambuco, da juventude, vieram para o congresso da UBS aqui. E a gente montou, não me lembro como é que foi esse negócio, para visitar o Prestes, que tinha voltado para a legalidade, né? Foi logo depois da declaração de março de 58. Aí eu me lembro que nós fomos, a gente pegou o endereço, que me lembro que era em Botafogo. Que eu tenho a impressão que é numa rua... Flamengo, não? Não, em Botafogo, uma casa, que eu me lembro dessa casa que tinha quando a gente abriu... e quem atendeu a gente foi exatamente o Jaime Miranda. Aí quando abriu a porta, senta aqui, aí botaram na sala, a sala tem um retrato de Prestes desenhado pelo Portinari. Volto de Moscou, vou ser clandestino. Encontro Malina, fui ter um encontro com Malina em 65. Ele disse, você vai para o Rio de Janeiro, você vai encontrar com o companheiro Jaime. Aí encontro com o Jaime. Ele disse, quer saber como é que foi o curso, se eu gostei? Eu digo o que é que foi o curso, o que aprendi e a importância do curso na minha formação. Aí ele pergunta, para onde, o que é que você quer fazer? Eu disse, Jaime, você me ensinou lá atrás. Eu escolhi o caminho. Cabe ao partido dizer onde eu devo ir. Aí ele só não me deu abraço porque ele não era dessas pessoas. Era uma pessoa muito afável, mas eu senti que ele ficou emocionado. Ele disse, não, você vai para Pernambuco, quer ir? Eu disse, não, é o caminho. Depois do Carnaval da Máscara Negra, do Zequete, em 1965, né? Então, estava assim o Prestes. Aí eu perguntei para o Prestes, como é que vai? Como é que foi de carnaval? Dançou, brincou o carnaval com a Máscara Negra? Aí eu notei que o Jaime fez assim e saiu de perto. Aí depois ele veio me chamar, Ângela, ninguém fala isso pro velho, não. Aí ele riu a beça. Aí contou pro Marighella, pro Geraldão, que pra mim era uma coisa espontânea, né? Se perguntou todo mundo, como é que foi o carnaval? Então eu perguntei pro Prestes também, né? Os poucos encontros que eu fiz com ele foram sempre encontros muito bons, porque a gente conversava, a conversa dele era boa, não é? Assim, era uma pessoa que tinha ideias assim, que a gente via que pensava, não era sobre o trabalho de partido, sobre a organização do partido. Ele já estava responsável por isso, não é? Por essa parte no secretariado, não é? Quer dizer, a organização do partido para ele não era um negócio estático, né? Né? Assim, era um negócio dinâmico, quer dizer, devia ser diariamente, por assim dizer, né? Cada contato que você fazia com a base, com o comitê do interior, etc., não é? Você refletir sobre como estava o partido ali e tal, não é? E se aquilo traria algum ensinamento ou denotaria alguma necessidade a ser satisfeita no plano da organização. Sai uma delegação daqui do Brasil para fazer um percurso, visitar Cuba e visitar a China. A delegação passou lá em Moscou. Aí a gente teve um contato lá com o Prestes, com o Jaime Miranda, que estava na delegação Jaime Miranda. Aí o Jaime foi até uma reunião na escola, onde a gente estudava, aquela escola do partido, né? Contou aparentemente, né, aparentemente que eu digo assim, superficialmente, né, aparentemente superficialmente, com muito cuidado, né, que a coisa era muito séria, né, apesar que nós éramos quadros do partido, estávamos na escola formal do partido, mas ele era cheio de cuidados, né, muito cheio de cuidados. Disse, olha, Gilvan, antes da reunião, disse, olha, a gente vai conversar aqui, mas não vou poder fazer muita informação para vocês, porque primeiro as informações a gente tem que levar para o Diretório Nacional, para o Comitê Central e tal, e depois eles repassam para vocês aqui. Tá? Aí, então ele fez lá, conversou com a gente, explicou
as teses fundamentais das diferenças com os chineses, em relação a nós, né, com o Partido Comunista Brasileiro, em relação ao Partido Comunista Italiano. Tá? E foi uma conversa fraternal com a gente e tal. E ele disse, isso aqui, algumas coisas que eu contei aqui, isso fica entre nós. Me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, a capacidade que ele tinha de ouvir as pessoas. A segunda coisa, a paciência no explicar. Eu disse, não, essa pessoa é uma figura fora do comum. Eu tenho a impressão que o Jaime já nasceu comunista. Já comunista. Era um sujeito que não tinha tempo para outra coisa. O Jaime dividia a vida dele em duas coisas. A família, que ele era muito chegado à família, é o partido. O partido para ele era o sangue que corria em suas veias. Ele fazia o trabalho do partido com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação e não tinha hora, qualquer hora, Jaime estava pronto para trabalhar e ajudar a construção do partido. Uma personalidade séria, mas muito amável, sempre amável, cara consciencioso. Para mim, o Jaime tinha uma qualidade que era muito boa, né, para a pessoa e muito boa para o partido também. Né? Ele era um companheiro que sabia ouvir, mas não era somente saber ouvir, não é? Porque isso quase todo mundo fazia, raramente você encontrava um companheiro que, né? Todo mundo ouvia, não é? Mas ele tinha uma coisa que, quando a gente descobria, eu ficava notando nele, quer dizer, vendo que se repetia, né? Ele procurava entender as razões do argumento do outro. Muitas vezes, como jovem, a gente ficava emocionado de assistir às reuniões partidárias. Ele conversava com o operário como conversava com um estudante ou um intelectual. Não levantava a voz, tentava sempre, através do argumento, convencer. E essa lição ficou para mim. Era uma grande pessoa. Tive muitos amigos no partido de direção. Mas eu gosto de ressaltar o Jaime Miranda, porque ele era efetivamente um ser solidário, ser humano solidário, alegre e com vontade de fazer a revolução. Era muitas vezes uma pequena reunião com um grupo de camaradas, longe. Aí o Jaime ia, explicava. Quer dizer, um homem de organização clandestina, veja bem, em que o seu nome não aparece, ele não brilha, ele vai a encontros que muitas vezes são fracassados, ele faz viagens muitas vezes inúteis, mas é esse trabalho anônimo que vai juntando os fios de uma organização partidária. Em 75, fevereiro de 75, eu recebo uma tarefa de vir aqui ao Rio para encontrar com o Jaime. Se eu não estou enganado, dia 5 ou 6 de fevereiro. Aí vou para o ponto, espero, não aparece. Volto para Belo Horizonte, faço contato com o Nestor Veras, dizendo, olha, não apareceu no ponto. Ele disse, mas você foi no ponto certo? Eu fui no ponto certo. Essa pessoa não apareceu, o Jaime não apareceu. Ele disse, olha, isso é um problema sério, porque o Jaime, acima de tudo, era uma pessoa extremamente pontual. O problema da morte dele, eu soube, já estava mais ou menos... Eu estava dentro de uma clandestinidade de tal ordem que pouca coisa eu sabia do que se passava na superfície. Porque aqui no Rio de Janeiro, naquela época, né, a polícia andou fazendo besteira aí com a minha empresa e sacrificou a minha companheira. Eu entrei numa clandestinidade brava que, quando ocasionou a morte dele e de outros companheiros, eu também estava no sufoco, estava na escuridão, né? As coisas, quando nós íamos tomar conhecimento, já tinham decorrido tempo já para essa coisa. Mas que foi um fato que abalou todo mundo com a informação de que ele tinha sido assassinado. E as versões eram as mais diversas, que ele tinha sido jogado no mar, outras versões.
Apareceu até uma inversão que a cabeça dele estava pendurada na Polícia Central, Polícia do Exército como elemento de amedrontamento dos demais. Então surgiu uma série de problemas, mas aí eu não tenho assim um fundamento mais concreto a respeito desse problema. Porque eu já estava trabalhando já dentro de uma outra área. E nós tínhamos um sistema de trabalho montado aqui no partido, aqui no Rio de Janeiro, que não permitia que recebêssemos determinadas informações de determinado lado, de determinadas pessoas. Então nós soubemos disso muito depois que ele já tinha caído. Eu não sei, parece que era um chamado ponto de rua. Eu posso ter sabido depois. Quer dizer, eu digo isso, e é mais provável que tenha sido depois, porque o que eu guardei na memória bem de queda do pessoal que caiu, foram os companheiros que caíram em começos de abril de 74, lá em São Paulo. A gente soube em Cuba através do pessoal que ia lá, não sei se foi o Baraúna, o Timbaúba, né? Foi quem, acho que foi o Timbaúba, ou foi o Givaldo, uma vez que esteve lá, não me lembro, foi uma dessas pessoas, desses companheiros nossos que passava lá e que falou que teve havido o assassinato. Não. Ai, ficamos muito chateados lá em casa. Nós gostávamos muito dele, tínhamos muita amizade por ele. E sempre uma pessoa muito positiva, bem-humorada. Olha, nós ficamos muito chocados com... Você soube logo em seguida? Eu acho que nós soubemos logo. Pelo menos soubemos que ele estava desaparecido, né? E cada vez sempre se confirmando, né? E o que eu me lembro foi a tia dele, né, a mãe dessa minha amiga, falando que realmente estava tudo se confirmando, que ele tivesse sido assassinado. Aí ela achava que ele não tinha resistido à tortura, porque ele era asmático, eu nem sabia disso. Aí falou assim, ele tinha problema, ele era asmático, ele não deve ter resistido à tortura. Eu me lembro muito da mãe dela me falando isso. Completa 30 anos da morte do Jaime, vem toda a recordação, vem todo esse feedback que a história me deu. E Jaime, se o que eu sou hoje, eu devo, e muito, a lucidez do Jaime, a paciência de ensinar, a importância que ele dava à organização e, acima de tudo, dizer, olha, fazer partido, você tem que conviver com pessoas que pensam diferente, tem que ter a paciência de ouvir, e ele dá a demonstração na prática. E é por isso que ele foi assassinado.